Uma pergunta interessante, por que surgiram gigantes após dilúvio novamente? Isso desde que o cara ele crê, né, se eram gigantes. Eram gigantes? Eram seres maiores, chamados gigantes? O termo, na verdade, Nefilim, ele aparece 2 vezes na Bíblia. Com um outro livro que entrou no cânon católico, seriam 3 vezes. Tá? Só que geralmente é traduzido às vezes como gigantes porque eles sabiam que eles tinham um tipo de tamanho descomunal, principalmente no mundo antediluviano. Tá? Só que você não deve associar o termo Nefilim como gigante em si. Ele, na verdade, vem de uma raiz que é caídos. Tá? Esses caídos. E, inclusive, no verso de Gênesis 6, ele diz que havia, e é lá que é usado esse termo, os caídos na terra. E aí diz que, e também depois, quando os filhos de Deus, anjos, tá? Termo para anjos, também para homens, mas geralmente é sempre usado para anjos, e você percebe pela natureza das coisas, dos livros que foram retirados, você percebe claramente que é anjos que está falando ali. Tomaram as filhas dos homens e delas geraram. E aí nem fala Nephilim mais os termos, só fala assim, homens de fama e os guerreiros da antiguidade, os valentes da antiguidade. Mas quem eram esses homens, esses seres? Eram grandes? Sim, provavelmente. Eles eram desse jeito porque eles tinham uma natureza híbrida, tá? De seres celestiais que tomaram uma semente, e eu entendo que inclusive em especial a semente de Caim, e aí foi gerado seres diferentes, dos quais todas as mitologias falam. Se todas essas mitologias elas falam, vocês acham que tudo isso pode ser apenas invenção dos homens? Eles falarem a mesma coisa, de que certos seres tiveram um tipo de linhagem e de caras que eram diferentes e maus. Sempre é engraçado que eles sempre dizem que esses caras eram maus. Né? E de tamanhos maiores, etc., mas sempre monstruosos, sempre maus. Né? E aí tem aqueles povos que vão contar pelo viés dos malignos, onde eles dizem que, na verdade, era uma linhagem boa e que Deus mal jogou um dilúvio para matá-los. Mas eles escaparam. E tem aqui a verdadeira, aqui a correta, que eles eram malignos e Deus colocou o dilúvio para quê? Para que eles tivessem uma diminuição no poder deles. E Deus separou aqueles na arca, ou seja, protegeu para que a linhagem humana tivesse continuidade. Só que Deus não exterminou completamente aquilo, porque nós estamos aqui como se fosse uma horta, literalmente. Onde a erva daninha, uma vez que já entrou ali, ela sempre vai acabar aparecendo, não vai, pessoal? Por isso que Jesus fala sobre a parábola do joio e do trigo. Vou ler rapidamente aqui, Mateus 13. Propôs-lhes outra palavra, a parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Aqui está o grande segredo da resposta para isso. Ele, porém, disse-lhes: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então ele vai fazer uma separação. É algo que está ligado a bem e mal, seres filhos de Deus, que são trigo, e os filhos do maligno que foram colocados também. Podem ver que são parecidos, né? E estão ali no mesmo terreno, no mesmo mundo. Como o mundo aqui é como um simulacro, um videogame, Deus não se importou em que tem os inimigos das fases. Ele fala: não, deixa lá. A gente vai provar a habilidade daquele que é trigo. Vamos ver se ele vai se comportar bem. Como que eles vão lidar com esse joio no mundo. É um teste. Tá? É como que se você quisesse impedir que quando você vai fazer a sua prova, você é um professor, tá? E você vai fazer uma prova, o que às vezes ele faz nas perguntas que a gente faz aí, principalmente de faculdades e tal, tem as pegadinhas, né? Parte de verdade, parte de mentira, tem várias perguntas ali. Pra quê? Pra vamos ver se o cara estudou mesmo, vamos ver se o cara manja, vamos ver se o cara sabe. Vamos ver se ele está preparado. Então esse mundo ele possui muitos mistérios, pegadinhas, onde você está sendo testado, coisa por coisa, ato por ato. Então ele permitiu que eles coexistam. É muito simples isso. Como eles passaram? Aí a gente vai entrar em várias outras questões. Tá? Mas eu não vou entrar nesse aspecto. Só estou colocando a questão moral aqui. Tá? Mas eles sobreviveram. Tá? E por permissão de Deus.
Pode ver, ó, foi deixado isso só na ceifa, só no final do jogo, quando der o game over, né? Quando der, na verdade, o fim do jogo. O cara vai chegar no fim do jogo, né? E para eles vai ser game over. Aí sim ele vai o quê? Opa, deixa eu tirar aqui. Por quê? Porque isso aqui é passageiro, gente. Tem um sentido moral. Vale lembrar que em Mateus 13 também já está explicando. Um pouco mais abaixo, então, despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia boa semente é o Filho do Homem, Jesus, lá na criação, Éden. O campo é o mundo, campo, as analogias, né? Poéticas e lindas, simples. E boa semente são os filhos do reino, filhos literais. E o joio são os filhos do maligno, filhos literais. Quem plantou um foi, mas os filhos do maligno são ele que plantou, ele colocou. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa, o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos, que trabalham, que vão colher. Olha só que interessante. Preste bem atenção na analogia simples aqui, ó. Seja inteligente. Um campo é para se plantar algo, para que aquilo venha, né, florescer e venha demonstrar seus frutos. Aqui já está a prova de que o nosso mundo, biblicamente, ele é um teste para ver quem dá fruto ou não. Quem é dele ou não. Os que são do maligno, o joio ele nunca vai ser salvo. Ele já é maligno. Por quê? São os filhos do maligno que estão ali. Só estão ali para atrapalhar, né? Mas quem é de Deus mesmo vai dar fruto, independentemente se tem joio ali. Compreende? E aí, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. E vale lembrar que trigo, tá, pessoal? Eu tenho uma live muito, muito legal aqui que eu fiz com o irmão Jean sobre o tribulum, a palavra tribulação, né? Onde eu mostro claramente que também existe a palha, né? Ou seja, o subproduto, né, no caso, por exemplo, falando de trigo e joio, né, o subproduto do trigo, que ele pode virar o que, gente? Palha. Então o que é a palha? É o cristão que deveria ser trigo e dar frutos, e não dá, e vai ser o quê? Vai virar palha. Vai ter o mesmo destino do joio, vai ser colocado no fogo, que em outras passagens você consegue interligar tudo isso, tá? E aí diz: mandará o Filho do Homem e seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha do fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.